E aí a Milena falou, foco 100% na segunda fase da PGM Recife também? Ah, Milena, essa pergunta é complicada. Essa é complicada mesmo. Por quê? Porque a PGM Recife, ela chama tão pouca gente, cara, tão pouca gente, que eu não focaria na segunda fase dela não, tá? E aí, assim, eu vou ser bem honesto, eu vou abrir bem aqui, deixar bem claro que essa é minha estrita opinião, é opinião mesmo, tá? Não tem nenhuma pretensão disso ser uma verdade, mas é bem o que eu faria pra mim, assim. Eu não estudaria pra essa segunda fase da PGM Recife, exceto se eu tivesse ali entre os 20 primeiros da primeira fase. Sabe? Talvez 30 primeiros no máximo. Por quê? Porque essa PGM Recife, ela vai nomear pouco, muito provavelmente, né? Ninguém tem bola de cristal, mas provavelmente vai nomear pouco, são poucas vagas, ninguém sai da carreira, sabe? Então, assim, se você não tá entre os primeiros, a chance de você tirar esse atraso e pegar uma vaga pra ficar ali entre os 10 primeiros é pequena, tá? E quem não tiver entre os 10 primeiros, provavelmente não vai ser nomeado. Então, eu faria PGM Recife só com o conhecimento que eu já tenho, só pra... Enfim, já tô no jogo, tô ali, vamos ver o que vira. Mas eu focaria na AGU, tá? Eu penso que a AGU é uma possibilidade muito maior de aprovação. Se você passou para a segunda fase da PGM Recife, você tá num ritmo bom, você tem um conhecimento bom, é ir atrás e que dá para você converter esse conhecimento bom em uma boa nota da AGU com 4 meses de estudos aí, para a AGU para as 3 carreiras, né? Já para a PGM Recife, mesmo você estando muito bem, você vai ter que contar com um pouco de sorte, sabe? Aquele dia bom, escrever muito bem a sua peça, para conseguir ficar ali entre os primeiros, porque quem não tiver dentre os primeiros da PGM Recife não vai ser nomeado, provavelmente. Já quem tiver entre os últimos da AGU ou da PFN, provavelmente vai ser nomeado, tá? Então essa é a diferença, por isso que essa segunda fase da PGM Recife eu abriria mão. Aí é uma exceção, eu tinha esquecido dessa exceção para PGM Recife. E essa exceção, na minha opinião, só se justifica porque a PGM Recife vai nomear muito pouco. Como vai nomear bem pouco, dá pra abrir mão dessa segunda fase, assim. Mas eu entendo quem tá apegado e não quer abrir mão, porque eu falo assim, mas abrir mão de uma segunda fase é doído mesmo, é dolorido. Lembrando que esse abrir mão é assim, não estudar específico, né? Você continua estudando e aí você vai fazer a prova e vai que você tá num dia iluminado e mesmo sem estudar coisas específicas lá de Recife, vem uma peça que você faz muito bem, você põe as preliminares certas na contestação ali, cai em assuntos que você manja e de repente você fica entre os 5 primeiros. Acontece também, sabe? Mas assim, estudar especificamente para a PGM Recife, como eu faria, por exemplo, para a PGE Santa Catarina, aí eu não recomendo não. Ok? Aí a Patrícia fala um pouco sobre como estudar para as 3 carreiras, professor. Patrícia, o ponto principal aí é o seguinte, a maior parte do conteúdo programático para as 3 carreiras é concomitante, é coincidente, sabe? A PFN que até tem mais diferenciais, mas para a PFN você vai ter 2 semanas de diferença com relação à PGF, tá? Então, qual é a recomendação agora, assim, olha só. Você hoje, tá, até chegar ali 2 semanas antes da AGU, você foca 80%, 90% do seu tempo de estudos daquilo que é concomitante entre as 3 carreiras, que é a maior parte dos assuntos, tá? A maior parte mesmo. Quando chegar ali faltando 2 semanas para a AGU, aí você pega aqueles temas que só vão cair na AGU, que é pouca coisa, tá? Em 2 semanas dá tempo sim, beleza? O que provavelmente vai acontecer? Tributário da PFN vai cobrar questões talvez um pouco mais difíceis, mas um número maior de questões do que tributário da AGU. Mas o conteúdo para você estudar não muda tanto assim, tá? Lá em tributário da PFN, eu até olhei no conteúdo programático, a gente tem algumas normas específicas lá da PFN, sabe? As normas tributárias bem específicas da esfera federal, que só vai cair na PFN. Mas não é tanta coisa assim. Todo esse grosso, sabe, ali ó, toda a parte de imunidades tributárias, tudo de tributário que tá na Constituição, toda aquela parte geral do CTN ali, obrigações tributárias, lançamento tributário, responsabilidade tributária, sabe, tudo isso é concomitante em todas as carreiras. Isso vale para as outras disciplinas também. Então assim, foca agora em estudar esses assuntos concomitantes. A gente tá organizando os cronogramas dos sprints tendo essa diretriz, sabe, colocando a maior parte dos assuntos do começo do conteúdo ali, assuntos gerais para todas as carreiras, tá? Assuntos mais específicos a gente deixa para você estudar mais lá no fim, perto da prova, porque assim você consegue ir estudando agora para as 3 carreiras ao mesmo tempo, tá? Que é a estratégia que a gente considera mais assertiva, tá? Aquela que vai te dar maior possibilidade, porque você vai ter 3 chances
As 3 provas são razoavelmente parecidas, a AGU e PGF bem parecidas, né? E aí, você tendo essas 3 chances é melhor. Então a estratégia é essa, sabe? É agora estudar o que é concomitante para essas carreiras, beleza? Que, como eu disse, é 80% do conteúdo aí. Lembrando que, se você é nosso aluno do Sprint, isso vai estar um pouco mais organizado lá para você já. Um pouco mais não, vai estar bem mais organizado. Se você não é, você vai ter que olhar por conta própria no conteúdo programático para ver o que é de diferente entre uma carreira e outra, tá? Porque assim, não é só o nome da disciplina, né? Por exemplo, tributário tem diferença da PFN com relação à PGF e com relação à AGU, sabe? Financeiro a mesma coisa, econômico a mesma coisa. Então você tem que olhar as diferenças dentro de cada disciplina, né? Ambiental também é um pouco diferente da AGU para PGF, sabe assim? Então você tem que olhar o conteúdo programático de cada disciplina, se você vai estudar por conta própria, vamos dizer assim, né? Se você vai estudar aqui no Sprint do Revisão, aí a gente já deixa isso mais organizado, a gente nem fala para você isso, para não ocupar seu tempo, mas a gente pensa nisso na hora de organizar os cronogramas. O Edson falou aqui, ó, 7º período da faculdade, torcer para pegar o último vagão da lista dos nomeados. Edson, dá sim, tá, cara? A gente tem, cara, é muito comum até o pessoal que antecipa a colação de grau para tomar posse em concurso, tá? Então você que está no 7º período, ó, esse concurso demora mais 1 ano para homologar, você vai estar no 9º período. Aí às vezes demora para nomear, ou então você nem passou entre os primeiros, você nem precisa pedir nada. Agora, saiu sua nomeação, cara. Você viu que você está entre os primeiros ali na homologação do concurso, cara, já vai falar com o reitor da faculdade, tenta dar um gás para antecipar a colação de grau. Tem muita gente que consegue fazer isso, tá, cara? Então, por exemplo, ó, foi pra PGE Pará, mas eu lembro de... Pará não, Paraná. Mas eu lembro de ter conversado com a Juliana Lira. E ela tem um perfil bom no Instagram até. E a Juliana Lira, ela fez isso. Ela antecipou colação de grau. Eu acho que ela tava no 9º período ainda, quando homologou o concurso. Aí ela correu atrás e conseguiu antecipar as disciplinas do 10º. Acho que foi isso que ela fez. Eu lembro que a gente conversou numa live, eu não lembro os detalhes agora, mas ela antecipou. E muita gente faz isso, cara. Então, assim, não deixa de fazer o concurso por causa disso. Sendo honesto contigo, né? Geralmente a gente não passa, não toma posse, porque falta conhecimento para passar no concurso, né? Então, o problema dos alunos do 7º período, em regra, é a falta de conhecimento jurídico mesmo, assim, sabe? Mas quem tem o conhecimento jurídico para passar, provavelmente não deixa de tomar posse por causa disso, não. Aí você corre atrás da OAB também, sabe? Assim, pede final de fila, enfim. Você usa todo o regulamento ao seu favor, mas dá um jeito de não perder essa posse aí. E se em último caso, no pior cenário possível, você perder, acredite, cara, 6 meses depois você passa em outro. Porque quem tem nível para passar nesse concurso da AGU, passa em outra carreira, beleza? Então, por exemplo, a gente tem um aluno, Felipe Lira, que a gente já falou dele um monte de vezes em live, né? Ele deixou de tomar posse para advogado da Codevasf, porque ele ainda não era formado, não tinha OAB. Mas aí na sequência ele já passou PGDF, PGR Rio Grande do Sul, passou em mais alguma coisa também que eu nem lembro, PGE Ceará, enfim, já passou em vários outros. Por quê? Porque quem tem nível para passar em um grande concurso de advocacia pública, não passa só em um, acaba passando em outros também, sabe? Então, enfim, não esquenta muito com esse negócio de que período você tá, o importante é estudar, cara. Aí o Clarkson mandou aqui: Renério, quem tem passaporte tem acesso ao curso que foi lançado com acompanhamento individualizado? Não, tá, Clarkson? O passaporte, ele não inclui acompanhamento individualizado, tá, cara? Porque o acompanhamento individualizado aí realmente é um trabalho bem trabalhoso, né? Sendo redundante aqui, tá? Por isso que ele tem esse valor mais alto até, né? Tanto que o Sprint custa R$1.200, mais ou menos, né? E o acompanhamento individualizado acho que tá R$2.499, né? Porque realmente vai ficar alguém que vai ficar orientando os seus estudos aí. E aí isso não inclui no passaporte, tá, cara? Até tem passaporte com acompanhamento individualizado, mas aí é outro... se você tivesse, provavelmente você saberia disso, porque aí estaria essa pessoa, esse nosso professor do acompanhamento individualizado estaria falando contigo e tal, né? Aí a Luísa, e aí Luísa, beleza? Luísa, inclusive, aprovada no Rio Grande do Sul, né, Luísa? Vamos lá. Professor, focaria na segunda fase de Santa Catarina em vez de AGU, mesmo não tendo os 3 anos de prática após a graduação? Ah, boa, hein, Luísa? Quando é que você vai ter esses 3 anos? Se você não vai ter, em nenhuma hipótese, aí não, cara. Aí eu iria para AGU mesmo, porque Santa Catarina talvez dê errado por falta desse requisito, né? Agora, se você tá concluindo essa prática, falta só 1 ano e tal, foca em Santa Catarina. Depois você consegue essa prática aí, sabe? Enfim, se falta pouco tempo, assim, né? Mas se essa prática realmente for algo que provavelmente vai te limitar no concurso, aí, Luiz, eu focaria em AGU mesmo, tá? Eu faria Santa Catarina, mas assim, sem tanta empolgação, porque provavelmente você vai ser limitada por isso daí, né? Mas, sinceramente, eu teria que relembrar o edital de Santa Catarina agora para ver quais são as regras de prática lá também, sabe? Se vai ter a possibilidade de cobrar só na posse,
ou se vai cobrar já na inscrição definitiva, se tem como pedir final de fila, teria que ver essas coisas que eu não lembro agora, tá, do edital de Santa Catarina. Embora eu tenha lido ele, o prazo de validade da minha memória é 2 horas no máximo, né? Passou 2 horas que eu li o negócio, se não for um conteúdo assim que eu tenho que memorizar, vai embora. E aí esses editais eu nunca lembro também. O Thiago falou aqui, ó, aluno do extensivo AGU do revisão continua lendo os PDFUs ou se volta totalmente para os materiais do sprint final? Thiago, essa é complicada porque depende da situação que você tá agora. Thiago, eu vou fazer um negócio aqui, cara. Vou prometer já uma coisa pra vocês aqui. Vamos fazer, cara, uma reunião com os nossos alunos do extensivo e do passaporte, tá? Pra tratar de AGU. Pra eu poder tirar essas dúvidas específicas de vocês, porque aí na nossa reunião, como é por esses sistemas de videoconferência, assim, né? Tipo o Meet, o Google Meet ou o Zoom, você entra e até explica a sua situação. De repente você abre o vídeo lá e fala, olha, tô estudando há 6 meses, eu fiz tal prova, eu fui mal não sei onde, eu fui bem não sei onde, e a gente tenta bolar uma estratégia pra você, beleza? Justamente pra gente discutir essas coisas mais específicas para quem é nosso aluno extensivo, porque senão a gente fala só de quem é do aluno extensivo e não fala do público mais geral aqui no YouTube, beleza? E lá também é melhor porque como vocês podem abrir o vídeo, dá pra você falar na hora e aí a gente consegue ter uma discussão melhor, mais ampla, entendendo mais os detalhes. A Amanda perguntou quantas horas são necessárias para cumprir o sprint PFN. Amanda, aproximadamente 4 horas. Quem tem mais ritmo de estudo faz em menos horas, tá? Mas mesmo assim a gente põe alguns conteúdos complementares também para mesmo você que consegue ver mais rápido, preencher mais o seu tempo com conteúdos extras aí, tá? Mas é 4 horas o tempo médio. É claro, aí assim também, se você é uma pessoa um pouco mais inexperiente ou que lê mais devagar, lembrando que ler mais devagar não necessariamente é ruim, tá, galera? A gente tem muita gente excepcional que passa um monte de prova que lê super devagar, assim, lê 5 páginas por hora, sabe? E já tem gente que demora para desenvolver e tal e lê 30 páginas por hora. Então assim, a quantidade de páginas que você lê por hora não determina se você é um estudante bom ou ruim não, tá? Mas quem lê mais devagar, claro, vai demorar um pouco mais de 4 horas aí. Aí o Bruce Wayne, ó, o Batman sempre por aqui. Renério, quando começam a ser liberados o cronograma e os materiais do sprint final? Bruce Wayne, nós estamos trabalhando nisso agora, tá? Nós que eu digo, eu tô aqui na live, né? Mas a Yasmin, especificamente, quando eu entrei aqui pra live, a gente até conversou alguma coisa sobre o cronograma, tá? Porque ela tava elaborando lá. Então, assim, cara, não vai demorar não pra liberar, tá? Mas eu não posso prometer a hora pra você aqui, mas provavelmente amanhã, tá? Provavelmente. Eu não vou liberar materiais, com certeza a gente já libera até mais rápido pra não atrasar vocês, os estudos. Agora o cronograma aí talvez amanhã, fim do dia ou quinta-feira a gente vai ter que ver, porque a gente tá pensando bem pra fazer esse cronograma mesmo, pra simplesmente não ser algo jogado, ser algo que faça sentido pros seus estudos, ok?